queridos irmãos, aqui então a reflexão em Êxodo, capítulo número 6, para o nosso momento de oração em família. Nosso culto de oração está sendo nas casas. Tenho recebido de diversos irmãos aqui um feedback de que estão orando com suas famílias, de que estão se reunindo para esse momento tão especial e acompanhando as lives, acompanhando as gravações das reflexões. É um prazer estar transmitindo a palavra do Senhor a todos os irmãos. Mas registro aqui as minhas saudades de estar com vocês no templo, irmãos costumeiros do culto de oração, outros irmãos que por ali passam também para orarmos juntos. É realmente assim um tempo diferente. Queremos agradecer a Deus por tudo que estamos vivendo e tudo que estamos aprendendo, e que sejamos ainda melhores quando retornarmos à normalidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos então à leitura de Êxodo, capítulo número 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu, porém, ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: Vá, diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá o Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para o Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Dos versículos 14 até o versículo 27, nós vamos passar. Temos aqui uma genealogia que vai demonstrar aqui, então, aonde chegou, vamos dizer assim, a família de Arão e de Moisés. A partir do verso 28 até o verso, então, número 30. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que o Faraó vai me ouvir? Então, esta pergunta do último versículo do capítulo número 6 será respondida a partir do capítulo número 7. Vamos aqui observar algumas coisas, algumas questões nesta reflexão. E eu quero introduzir da seguinte maneira. Deus fala com Moisés mais uma vez. Deus já havia dado esta missão para Moisés, já havia dito que esta missão não seria fácil. Ele disse: Vou endurecer o coração do Faraó para que eu possa ser glorificado. Então, Moisés cumpriu a primeira parte. Mas aí eu fico pensando, será que lá no coração de Moisés, ele não estava esperando assim? Deus me mandou fazer alguma coisa. Fui lá e cumpri. Eu cumpri a missão do Senhor. Falei com o Faraó. Mas o Faraó não quis me dar ouvidos e ainda assim endureceu a escravidão do povo. Será que não estava no coração, na mente de Moisés, que Deus iria fazer esta obra de alguma outra forma? Será que Moisés não estava pensando assim:
o povo tem que passar por esta situação, por este desafio. Mas será que Deus, mesmo tendo já me mandado fazer esta missão, será que Ele não tem alguma outra forma para fazer? É apenas uma conjectura minha, mas eu fico pensando, assim como você, Moisés pode ter pensado, Deus nos deu uma grande tarefa, mas está difícil de fazer, será que Ele não vai fazer de outro jeito? Vemos pelo texto que não. Moisés teve que continuar a missão, e agora de uma forma ainda mais difícil, mais dificultosa. O Senhor mandou Moisés continuar a missão, pois os efeitos esperados, eles não foram obtidos na primeira conversa com o faraó. A exemplo das nossas vidas. Muitas vezes o Senhor tem um chamado, uma missão para a gente, e nós pensamos que numa primeira conversa nós já vamos ganhar o coração das pessoas. Numa primeira conversa já vamos obter todas as respostas. Mas o Senhor, Ele tem desafios maiores para nós. E não é numa primeira conversa que nós já saímos ganhando as pessoas para Cristo, não é num primeiro momento que nós já saímos com os resultados esperados em alguma missão que nos foi concedida. Então, na primeira parte do texto, nós temos aqui, esse texto dividido, o versículo número 1, ele estaria então ainda em consonância ali como uma, vamos dizer assim, conclusão dos finais, dos versículos finais do capítulo número 5. Deus fez uma promessa e Deus foi enfático. O faraó não vai só libertar vocês, mas como vai expulsar vocês do Egito. Esta é uma palavra interessante. E na versão que eu li aqui, Nova Almeida atualizada, ele já traz a palavra expulsar. Vai expulsar da terra. O faraó, ele vai chegar a um ponto que ele não vai mais querer saber de vocês nessa terra. E quando Deus fala isso com Moisés, Moisés pode ter ficado assim, puxa, mas como isso vai se dar? Né? E nós sabemos que nós temos ainda todos os capítulos das pragas, desafios, situações. Moisés, então, vai ter que falar muitas vezes, ter muitas audiências com este faraó. Não será uma tarefa muito fácil. Mas Deus já falou aqui. Quando Moisés recebe essa palavra, talvez Moisés nem tenha entendido que lá no final o povo sairia como que expulso. Olha, não aguento mais vocês aqui dentro dessa terra. Então, nesta primeira parte, dos versos 2 até o versículo 13, nós temos aqui como que uma queixa de Moisés, uma lamentação dele para com o Senhor. Né? Então, no verso 2, Deus falou com Moisés, relembrando quem ele é. Ele diz, eu sou Yahvé. Ele diz, olha, eu apareci para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas eu apareci-lhe como Todo-Poderoso e eu não tinha falado, eu sou Yahvé, eu sou o Deus eu sou. E aqui eu estou falando contigo, eu não tinha tido, vamos dizer assim, eu não tinha dado esta minha nomenclatura para estes patriarcas, mas para ti eu já estou dizendo, sou Yahvé. Então, meus irmãos, é como se Deus estivesse fazendo como acontece conosco. Quando nós queremos estimular que alguém confie na gente, nós usamos essa expressão. Olha, pode fazer isso que eu estou te pedindo e confie, porque sou eu que estou te dizendo. Como um pai diz para um filho, olha, pode fazer determinada tarefa, porque o pai tem certeza que você vai conseguir fazer essa tarefa. Então Deus diz, ele enfatiza o seu nome para Moisés. Muito interessante isso, porque este nome é o nome em que Moisés vai ter que ter a sua única base, a sua única, vamos dizer assim, esperança. É o nome do Senhor. Então nós aprendemos a partir de Moisés a confiar no nome do Senhor. Nos versículos de 3 a 5, nós vemos então o Senhor relembrando a aliança antiga com os patriarcas para reforçar no coração de Moisés que não é porque a missão ainda não deu certo que o Senhor não estaria com ele. Pelo contrário, ele vai falar assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, chamado El Shaddai. Então, ele reforça esse nome e diz, não se esqueça do que eu já prometi lá no passado e eu estou reforçando a minha aliança. E em vários momentos o Senhor vai reforçando a sua aliança com Moisés e com o seu povo para mostrar que o Senhor estaria presente. Dos versos de 6 a 8, aqui é uma parte do texto que particularmente eu gosto muito, porque
Deus vai falar para Moisés de um modo muito enfático e vai dizer aquilo, como eu falei antes, como um pai fala com seus filhos: olha, diga para Israel, eu sou o Senhor, eu estou contigo. Então o recado para o povo do que irá acontecer vamos dizer assim, repetido, mas é enfatizado que o povo deverá esperar a ação do Senhor, uma ação de resgate. E esta ação de resgate, quando Deus fala aqui no verso 6, portanto, diga aos filhos de Israel, sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos forçados. A mesma expressão, tirá-los, vou resgatá-los, é a expressão que nós temos descrita no hebraico lá no livro de Ruth, quando Boaz ele vai ser ali chamado de o resgatador. Então, esta expressão, ela demonstra o quanto Deus cuida do seu povo. Assim como Ruth e Noemi não ficaria sem o resgatador, e Ruth e Noemi então têm o sustento, porque Boaz estaria ali lhes cuidando, nesta mesma expressão é usada aqui no Êxodo. E então o Senhor está dizendo, olha, você, meu povo, eu estou vendo o seu sofrimento e eu vou resgatá-lo, eu vou tirá-lo desse sofrimento. Essa palavra resgate ela é interessante. Quando nós ouvimos uma notícia sobre um sequestro, então nós ouvimos muito a expressão do resgate. E quando a pessoa há um sucesso da parte da segurança e quando consegue trazer o resgate da pessoa em segurança, todos nós aplaudimos e ficamos felizes. Então, esta expressão ela é muito interessante. Um povo que estava sequestrado, escravizado, sofrido, receberá o resgate. É uma palavra do Senhor para o povo. Será que o Senhor iria crer? Será que hoje, nas dificuldades que estamos tendo, muitas vezes estamos passando uma situação muito difícil e nós dizemos, estamos vivendo um pesadelo. Parece-nos que nós não vamos ter saída para isso. Mas podemos confiar que o Senhor nos resgata desse pesadelo. Então, o povo será do Senhor e o Senhor será de fato o seu Deus a partir deste resgate. Vemos isto no verso número 7, uma palavra, uma promessa muito linda. Eu gosto muito dessa palavra e comento com os irmãos. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. O mais interessante é observar que o povo escravizado no Egito, ele tinha uma consciência de que tinha um Deus. Ele tinha a lembrança, e uma lembrança histórica do seu Deus. Mas Deus quer resgatar o povo não somente para que o povo tenha uma lembrança histórica de que existiu um Deus e de que este Deus falou com seus antepassados. Este Deus, ele quer ser o Deus deste povo. E então ele diz, eu vou ser o seu Deus e você será o meu povo. Como então nós vemos a partir da entrada do povo na terra de Canaã, que bem ou mal o povo teve o Senhor como seu Deus. Por que eu digo bem ou mal? Porque quando o povo obedeceu, o bem estava reinando sobre eles. Quando o povo não obedeceu, o Senhor permitiu que situações difíceis acontecessem para que o povo se voltasse para o Senhor. Mas no deserto nós vemos bem acontecer isso. Um Deus que tem um povo e um povo que tem um Deus. E é isto, então, que vai ser gerado, que vai ser formado na nação de Israel. Promessa esta, feita num momento muito conturbado para Moisés, como líder do povo de Deus. Então, nós vemos aqui, queridos irmãos, a partir do verso 9, nós podemos ter aqui no verso 9, algo desafiador para nós, que falamos do amor de Deus às outras pessoas. Vou ler para os irmãos mais uma vez. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Duas coisas que fazem com que as pessoas não nos ouçam quando vamos levar a palavra do Evangelho, quando vamos falar uma palavra de esperança em Cristo. As pessoas ouvem muito o que se diz pelo mundo. Enfim, as pessoas acreditam em muitas coisas. E o texto no verso 9, ele nos diz, desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Então,
esta questão da angústia de espírito e da dura escravidão, quando as pessoas estão realmente vivendo nesta situação, esses dois desafios de vida fazem com que as pessoas elas não venham a acreditar na palavra verdadeira de Deus. Elas não conseguem compreender como Deus pode agir ou como Deus está agindo se eu estou vivendo nesta situação. Pessoas muito machucadas ou desiludidas, elas não conseguem acreditar. Então, cabe a nós, cristãos, termos paciência e continuar investindo nessas pessoas. Por quê? Se estas pessoas elas estão de tal forma angustiadas na sua mente, no seu espírito, e elas estão escravizadas pelo pecado, e é isto o que o Egito representa para toda, vamos dizer assim, para toda a humanidade nesse sentido aqui. A escravidão no Egito representa a escravidão do ser humano no pecado. Então, a pessoa ela não consegue, né, se desvencilhar, ela não consegue viver bem e então ela não vai acreditar na palavra do Senhor. Mas é preciso, como eu disse, ter paciência e continuar investindo nas pessoas. Os versos 10 e 11, o Senhor continua falando a Moisés, continua insistindo com Moisés, e no versículo 12 Moisés responde. Então Moisés vai responder ao Senhor. Ele vai dizer, olha Senhor, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele não crê que a sua fala vai surtir um efeito com o rei do Egito. O faraó não vai acreditar, porque se ele está diante dos corações fechados dentro do seu próprio povo, ele não vai conseguir abrir o coração de um rei que é um rei malvado, que é perverso. Ele não vai conseguir abrir o coração de alguém. Só que, nesse momento, nós vemos que o Senhor já estava cumprindo tudo. O coração do faraó já estava mais endurecido porque o Senhor já havia dito que isso iria acontecer. E Moisés ele está carregando a culpa dentro dele mesmo. Olha, eu não consigo falar. Então Moisés ele vai dando essas desculpas, ele vai trazendo essas queixas, porque é melhor pensar que Deus vai ter uma outra opção do que usá-lo nessa obra. Olha, o povo não acredita em mim e o faraó muito menos vai acreditar. Então ele acredita que a culpa, ou ele dá crédito para a culpa nele mesmo, e ele inclusive vai usar uma expressão, ele vai dizer, na minha versão aqui disse não sei falar bem, algumas versões diz sou de lábios incircuncisos. Ele vai dizer assim, olha, a minha fala ela não convence a ninguém. Nós entendemos que a fala do ser humano por si só, a fala de Moisés por si só, não convenceria mesmo. Mas a ação de Deus através da sua fala é que iria fazer toda a diferença. Então, meus irmãos, no verso 13, Deus é enfático falando não só com Moisés, mas falando também com o seu irmão Arão. Então, o Senhor fala com os dois e vai dizer, olha, vocês não podem deixar a missão de lado. Vou usar vocês vão ter que aguentar. Eu mandei vocês fazerem isso, vocês terão que cumprir. Como eu disse, eu não li dos versos 14 até o 27, né? Temos ali a genealogia. Então, essa genealogia mostra que todos ali receberam a mensagem do Senhor por Moisés. E esta narrativa serve para destacar, então, a genealogia de Moisés e de Arão. Olha, Deus, ele formou o povo e até chegar nesses dois líderes, então, ficou esse registro aqui para que qualquer leitor do livro de Êxodo entendesse quem é esse que Deus está chamando. Então, o autor aqui ele vai descrever, olha, Deus chamou Moisés, falou com ele dessa forma e chamou seu irmão para ser ali um interlocutor. Então, este interlocutor entre Moisés e o próprio faraó, Deus chamou-os ali para que eles estivessem ali trazendo esta mensagem, e estes homens vieram desta raiz, da tribo de Levi. Aí, nos versos 27 ao 30, nós temos o quê? O Senhor recebendo a ordem, ou melhor, Moisés recebendo a ordem do Senhor mais uma vez e reclamando que não sabia falar. Então, ele vai dizer ali, eu não vou ser ouvido, não adianta, né? Mais ou menos a continuação do verso 12.
Mas o Senhor diz a Moisés: diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que o Faraó vai me ouvir? E assim vai terminar o texto. Então, meus irmãos, assim como nós terminamos aqui uma fala de Moisés com Deus, e esta fala vai continuar no capítulo 7, nós não podemos terminar as nossas falas com Deus com uma pergunta aonde nós estamos nos esquivando da obra de Deus. Então, Deus se identifica de novo com Moisés, Deus se identifica novamente para trazer a Moisés uma autenticação da promessa. Ele diz: eu sou o Senhor, no verso 29, eu sou o Senhor, fala com o rei do Egito, é tudo o que eu digo a você. Não fica carregando em ti, Moisés, uma culpa uma culpa que não existe, de que você não vai poder cumprir essa missão, porque eu sou o Senhor. Então eu gostaria de encerrar essa reflexão com as seguintes lições. Não adianta fugir do chamado de Deus. O Senhor sustenta a todos nos seus maiores desafios. O Senhor falou várias e várias vezes aqui com Moisés na sua queixa. E ainda que pareça o contrário, o Senhor cumpre os seus desígnios. Lembremos sempre disto. E oremos, porque o Senhor, Ele cuida de nós em todas as situações. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o poder de Jesus estejam contigo. Que Deus abençoe a sua família.